Bom, gente, vamos lá. Minha apresentação é bem básica, assim. A gente tem como intuito trazer um pouco das técnicas de sistematização e plantio do que a gente trabalha aqui na região de Piracicaba, não só na região de Piracicaba, né? A gente tem cliente aí por todo o Brasil, até na América Latina, em alguns países aí a gente consegue estar atuando aí da mesma forma, né? Claro que formas diferentes. Vamos lá. Só para apresentar, a gente é situado aqui em Piracicaba, né? A Geoplant ela foi fundada em 2018 pelo diretor Israel Alves, é nosso diretor. Ele também não pode estar presente, hoje era dia de visita em campo, né? Então a gente não podia desmarcar, uma agenda bem legal, então ele não pôde estar presente. Mas ele fundou a empresa em 2018, a gente já trabalha junto desde lá de 2016, eu trabalho junto com ele em paralelo ali. Hoje a empresa conta com 15 colaboradores, né, e a gente tem mais de 1 milhão de hectares processados e projetados aqui na América Latina, né, por todo o Brasil e também na região, Argentina, Paraguai, também Colômbia. E as nossas especializações aqui, né, o que a gente oferece assim, de material é o planejamento e o projeto digital, né, que seria toda a parte do ciclo agricultável, né, então desde a parte de sistematização até a parte de colheita ali, envolvendo sistematização, que é a movimentação do solo, plantio, a pulverização e a colheita. Na parte de geoprocessamento, a gente também tem toda a parte de mapeamento por voo, né, então a gente também tem o portfólio ali, o voo de mapeamento, a gente também tem os drones de mapeamento, né, a gente faz toda esse tipo de trabalho. A gente também, além disso tudo, trabalha com também a falha de plantio, restituição de linhas para colheita, né, bases cadastrais, ou seja, às vezes o cliente ele tem muitos talhões, né, ele quer fazer uma base daquilo, tem constantes mudanças, eu arrendei mais terra, então a gente também faz esse tipo de trabalho. E também o caderno de safra, até para grandes produtores, né, a gente também oferece esse tipo de trabalho. Além de tudo isso, a gente também entrou agora na parte de pulverização com drones, né, faz 2 anos que a gente está no mercado aí, a gente conseguiu uma estrutura bem legal, e hoje a gente já consegue cobrir aí mais de 14 mil hectares com essa parte de aplicação, né, tá bem forte, uma parte bem tecnológica, né, então a gente também oferece esse produto. Bom, e vamos lá para a apresentação. Para o projeto digital, né, qual que é o conceito? Qual que é o conceito de tudo? Né? A gente embasa em 3 pilares assim, que a gente sustenta. O primeiro de tudo é a conservação e a sistematização do solo, ou seja, é a preservação daquilo que a gente já tem. Até porque se a gente não ter uma preservação, não conservar aquilo que a gente já tem, né, as próximas gerações não vão ter com o que plantar, então a gente presta muito atenção nisso, é o nosso primeiro pilar. A partir disso, né, a gente tem a oportunidade hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, de ter uma análise prévia de tomada de decisão do que a gente vai fazer na área, ou seja, a gente tem vários modelos digitais que nos permitem analisar de tal forma de como que a gente vai proceder, qual que é a metodologia, qual que é o manejo que a gente vai conseguir utilizar naquela área, antes mesmo disso ser aplicado em prática mesmo, né? E, em consequência disso, né, a gente tem o melhor aproveitamento da área agricultável e as otimizações das operações, já que a gente consegue projetar, enxergar isso antes mesmo de aplicar em campo. E como que funciona, né? Qual que é a metodologia, né, o fluxo de trabalho que a gente está acostumado aqui, que é o que está funcionando para a gente? Claro que existem vários, né? Mas para a gente, o que a gente costuma fazer? O primeiro é o levantamento com o Vant, né? A gente usa a foto, o mosaico, o modelo digital de terreno, né, para poder captar ali as informações e gerar os materiais dos projetos digitais. A partir disso feito, né, do voo feito, da primeira etapa concluída, né, a gente passa para a visita técnica, quando possível, né, às vezes a gente tem cliente, acho que o pessoal me entende bem que a gente tem cliente a todo lugar do Brasil, né, então é a visita técnica quando possível, ou então uma entrevista por videochamada, ligação e tudo mais, né, onde a gente analisa qual que é o nível de tecnologia do cliente, da fazenda, o que está embarcado lá, se ele vai ter que fazer aprimoramento para o serviço que ele está querendo, né, essa é o intuito dessa visita, dessa primeira comunicação técnica. A partir disso, a gente entende qual solo que a gente quer trabalhar.
Por exemplo, se for um projeto ali de sistematização, movimentação de solo, tem um solo muito arenoso, como que eu vou trabalhar, qual é o tipo de drenagem, qual é o tipo de contenção que eu vou aplicar naquele lugar, né? Então é muito importante isso também, esse tipo de pergunta para o cliente. Época e clima de plantio também é muito interessante, até porque se a gente está ali, tem um problema com erosão, mas a minha janela de serviço nessa fazenda é em época chuvosa, então eu tenho que tomar um pouco mais de segurança para poder aplicar o trabalho, ou então postergar aquilo e depois mexer num tempo um pouco mais firme, e por aí também é uma pergunta muito importante, é uma etapa muito importante ali da metodologia. E por fim, o relevo, né? A gente estuda depois das perguntas feitas, da lista completa, né? A gente analisa, dá uma volta na fazenda quando possível, ou então analisa por mapa, por movimentação 3D, para ver o que a gente vai trabalhar, se tem alguma parte em específica daquele talhão, daquela fazenda, daquela gleba que a gente tem que tomar cuidado, e por fim. A partir disso feito, né, a gente traz todo esse material aí para o escritório, né? A gente embarca tudo isso dentro do AgroCAD, né? E a gente parte para qual via, de fato, a gente vai tomar, qual que é o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Sistematização completa, linhas de plantio, linhas de pulverização, áreas de atuação, se for o caso de aplicação localizada e tudo mais, e também as linhas de colheita ali, se for o caso, né? Como que funciona, né? A partir disso feito, né, eu trouxe essas informações para dentro do escritório, né, para a gente analisar, para o corpo de projeto aqui da empresa tomar as decisões, e a gente colhe através do fotonivelamento ali do drone, do fotomosaico, né, a gente extrai alguns materiais, alguns relatórios digitais, né. O mais importante de todos é o MDT, a gente trabalha com modelo digital de terreno, né? A gente toma muito cuidado na hora de processar para não reamostrar muito esse modelo, para não ter muita enganação, assim dizendo, né, no campo. Ou seja, se a gente processa esse material com alto nível ali de correção, né, ele vai dar diferença no campo, né, então a gente toma bastante cuidado com esse modelo, até porque os outros relatórios, né, a gente extrai totalmente dele, né, então esse é um dos mais importantes, é o que a gente toma mais cuidado, né, quase zero reamostramento ali, a gente trabalha na faixa de 0,5% até 1% de reamostragem apenas. A partir disso, né, a gente tira ali um dos relatórios, são as isolinhas, o nosso grade de cota, né, ou seja, a gente consegue enxergar como um todo como que o terreno está se comportando, quais são os cenários, aonde que são os divisores de água, aonde que eu vou passar os meus carreadores, como que eu vou fazer, qual a distância das cotas dos meus terraços, das minhas contenções, né? Claro que a gente tem todo um cálculo para poder fazer isso, para poder aplicar. Tem os lugares chaves onde a gente já está acostumado por experiência a alocar esses tipos de contenção. A partir disso, o outro relatório também, na minha opinião, acho que é o mais importante quando se trata ali de sistematização, que seria a parte de escoamento superficial, né? A gente identificar como que está se comportando a movimentação de água dentro da minha fazenda. Se eu tenho problema com erosão, esse é o relatório mais importante que eu tenho. Ou seja, eu consigo enxergar, claro que quando a gente faz o levantamento aeroespacial, né, na visita, no primeiro contato com o cliente, a gente aplica um buffer ali para eu ver a bacia hidrográfica daquela fazenda que está com problema, né, para eu ver se tem contribuição de fora, né, então isso é uma contribuição de água de fora, que venha de outra fazenda, de outra propriedade, enfim, mas é um dos relatórios mais importantes que a gente usa na parte de conservação do solo. E por fim, o projeto de declividade, o grade de declividade, que a gente usa para tomar as decisões de como que a gente vai repartir as glebas, repartir os talhões, repartir as unidades de serviço, né, para poder trabalhar. Ou seja, se eu estou visualizando que metade da minha fazenda no divisor de água, ou seja, da parte maior, da parte para a direita, eu tenho uma declividade um pouco mais acentuada, eu consigo dividir ela para eu poder cuidar ela de uma maneira separada. Essa parte melhor? Não, consigo aplicar umas contenções mais suaves que eu consiga trabalhar melhor. Então, esse é a parte de desenvolvimento, o que a gente analisa para poder, assim, fazer o trabalho aqui para dentro do escritório. E, claro que depois disso tudo, depois disso feito, gerado, né, a gente escolhe o tipo de manejo que a gente vai ter.
Por que eu falo isso, né? Como a gente oferece esse tipo de trabalho a nível nacional, a gente precisa de um embasamento, né? Então a gente precisa de uma base, da onde você tira, uma base de cálculo, como que eu vou trabalhar, qual que é o parâmetro que eu tenho que seguir, né? Então a gente utiliza bastante as cartilhas da Embrapa, né? E do IAC, que seria o Instituto Agronômico aqui de Campinas. Eles têm uma parte de conservação do solo muito boa, né, que nos dá uma base de como agir em algumas situações. Claro que, como se trata de obras agrícolas, né, tem muitas intempéries, então eu tenho contribuição de fora, eu tenho nível de solo que muda repentinamente, então é mais na prática, mas para você ter uma base, né, a gente escolhe esse tipo de manejo. Além de tudo isso, né, a gente tem a tecnologia toda ao nosso favor. Hoje a gente tem ali na parte no AgroCAD, na parte de análise e na parte de sistematização, a gente tem vários ícones, várias ferramentas que nos traz muita informação para tomada de decisão, né? Então isso é uma parte muito importante. Vou passar aqui. A partir disso feito, né, a gente passa para a implantação ali das contenções nas áreas, né, como se fosse um projeto completo, né? Vou passar tudo isso para vocês. A primeira parte, que antecede a parte de plantio, a parte de pulverização, a gente entra ali com a parte de contenção, né? Que seriam as curvas de níveis, seriam os terraços de contenção, que tem ali a finalidade de conduzir e armazenar a água das chuvas em áreas agrícolas, né? E o principal objetivo é manter a conservação de solo em toda a região agricultável. Ou seja, a gente consegue plantar e a gente consegue um bem casado, vamos dizer assim, em relação ao plantio e à conservação do solo, né? E isso é um dos melhores cenários aí para a parte agricultável hoje em dia. Hoje, a gente trabalha aqui, a gente tem clientes de todo tipo, né, e trabalha também com todo tipo de terreno, né. Hoje a gente trabalha, que é os mais comuns aqui, que é o que mais aparece para a gente, são os terraços embutidos, que são umas contenções um pouco mais robustas. São contenções que a gente utiliza em lugares específicos, ou seja, exemplificando em um cenário, eu tenho um talhão ali, ele recebe muita contribuição de fora, de uma área de um vizinho, ou ele recebe muita contribuição de um morro de mata que eu tenho do lado, eu tenho um fluxo de água muito grande entrando no meu talhão e dando problema de erosão, vossoroca, erosão laminar. Então eu aplico esse tipo de contenção nesse lugar, porque para eu ter uma segurança um pouco maior e ter a assertividade que ele não vai romper, né? A desvantagens assim de você usar terraço embutido é que você perde essa área agricultável entre a parte da base e a parte da crista, porque o maquinário ele não consegue se aproximar tanto, né, porque do risco de acidente e tudo mais. Mas de contramão, a gente consegue trabalhar com um grade um pouco mais espaçado. Como eles são mais robustos, né, a gente tem a bacia de contribuição dessas estruturas de contenção, elas podem ser maiores do que os outros tipos, né, então a gente tem uma economia, vamos dizer assim, de ferramentas ali, de contenções na minha fazenda, eu consigo trabalhar mais espaçado. A partir disso, eu tenho também outro tipo de contenção que é bastante aplicável hoje. Digo também, consigo dizer para vocês que dos nossos clientes, assim, 80% preferem o uso de bases largas, né, quando possível, porque tem vezes também que a gente fala, olha, aqui nesse lugar você não tem como trabalhar com base larga. É melhor, é mais fácil de fazer e tudo mais, é até mais barato, mas você precisa trabalhar com embutido. No terraço base larga, a principal característica é que a gente não perde área agricultável, ou seja, você consegue construir essa estrutura desse terraço, dessa contenção, você consegue eliminar problemas de erosão com ele, e além de tudo isso, você consegue transpassar com o maquinário plantando, né? Hoje a gente tem tecnologia também em campo na parte de plantio embarcada, na parte de cereais, na parte de cana, na parte de silvicultura, que a gente trabalha bastante também. A gente consegue fazer o desenho dessa curva plantando, transpassando, né? E eu consigo trabalhar ali e aproveitar toda a área agricultável que eu tenho sem perder nada. Então também é um ótimo cenário, quando possível, a gente implanta também esse tipo de contenção.
E, sem perder a importância, né, a gente passa para as vírgulas e bigodes. Essa é interessante porque em cada região do Brasil tem uma nomenclatura, né? Então, aqui a gente trabalha de nomenclatura de vírgulas e bigodes, tem lugares que trabalham com o nome mini curva, enfim. Mas eles são ferramentas, né, alocadas nos carreadores, porque não adianta a gente ter uma área de talhão, uma área agricultável totalmente conservada, né, e os nossos caminhos, os nossos carreadores ali desprotegidos, né? Então, esse tipo de vírgula, esse tipo de bigode, ele é implantado entre os terraços ou em alguma área ali que a gente não consiga aplicar os terraços, eles são implantados de tal forma que quando a água se concentra ali, começa a descer no carreador, ela tem a função de diminuir, dissipar essa energia, de tal forma a não criar vínculos, a não criar enxurrada na minha estrada, né? Então essa é a função dos bigodes. Então, além das contenções de dentro, né, a gente também recomenda essas vírgulas, esses bigodes também nas estradas dos nossos carreadores. Passar aqui. Esse também quis trazer para vocês, que é um projeto completo de como que a gente entrega. Então, tudo isso aqui eu trouxe para dentro do AgroCAD, fiz os cálculos, redesenhei, fiz as suavizações, utilizei os meus relatórios digitais, né? Então, ploto tudo isso e aí a gente vê que consegue ter uma paridade ali. Claro que a gente, se tratando ali de áreas agrícolas, terreno, né, o terreno muda a todo momento, a gente não tem um padrão nesse caso aqui de carreadores, de tamanhos de área, mas a gente consegue trabalhar realmente distribuído, e nesse caso aqui, dá para perceber bem, por isso que eu quis colocar, porque dá para perceber bem que o grade de terraços ele é um pouco alto, porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com terraceador, né, então por isso que ele ficou dessa forma. É só para apresentar para vocês. Próximo. Bom, depois de tudo feito, né, das minhas contenções feitas, a gente tem que entrar na parte de plantio, que seria, na minha opinião, a melhor parte, a melhor coisa que eu gosto de fazer aqui na parte de projeto, né. Então, isso é muito importante, então é muito importante escolher bem a nossa estrutura que a gente vai usar lá na parte de sistematização, de movimentação do solo, para não ter problema aqui no meu plantio, né, para eu escolher bem o que eu vou fazer. Então, por isso que é legal a entrevista com o cliente antes mesmo de iniciar qualquer projeto dentro da fazenda. Hoje a gente trabalha com 4 tipos de plantio, né? Então, primeiro é o plantio seguindo os terraços. Esse tipo de plantio a gente trabalha ele quando os terraços que a gente recomendou são os embutidos, né? Então, como o maquinário não consegue transpassar, então o mesmo sentido dos meus terraços é o mesmo sentido do meu plantio, né? A desvantagem que eu tenho, não posso dizer assim desvantagem, mas a característica que eu tenho é que no meio, entre os terraços, eu vou ter esse tiro curto, essa matação, esse arremate, porque as linhas de terraço, elas não são paralelas, né? Como o terreno ele tem patamares e as minhas linhas de terraço seguem exclusivamente as minhas linhas de topografia, as minhas linhas de cota, né? Então eles ficam com desenhos diferentes. E a característica, né, entre um terraço e outro, eu vou ter um arremate, que é uma característica desse tipo de plantio. Outro tipo de plantio é aquele que a gente consegue transpassar, né, que é utilizando as contenções de terraço passante, terraço base larga, né. Então, como que é? Eu tenho ali as minhas contenções, né, mas não necessariamente eu preciso seguir o mesmo desenho das minhas contenções. Eu consigo fazer um arco de tal forma que eu plante todo o meu talhão, seguindo a minha altimetria, para não ficar tanto de desponta, né, consigo plantar todo o meu talhão ali e ao mesmo tempo estou conservado, né? Então, esse é um outro tipo de plantio que é o que mais o pessoal almeja aí para poder fazenda. Mas claro que a gente, na hora da recomendação, é o nosso papel saber qual que é a contenção que eu vou implantar ali da melhor forma, priorizando a melhor conservação da área. Um outro também que é um plantio entre os terraços. Esse plantio aqui a gente aplicou ele bastante em áreas muito arenosas, que tem as declividades muito baixas, né? Então, Maranhão, Piauí, Ceará, onde a gente teve alguns trabalhos feitos lá. Então, o que acontece?
o pessoal tem ali umas áreas muito planas, né? Então a distância de uma cota de nível à outra chega a quase 1 quilômetro, de 600 metros, 500 metros, então é muito longe uma contenção da outra. Mas, mesmo sendo uma área plana, a gente tem problema de erosão, até porque ele não é uniformemente nivelado, né? Ali ele trabalha entre 0 a 2%, mas ele tem morrinhos dentro ali, empoçamentos, e por esse motivo a gente tem ali erosões laminares, né? Então, nesse caso, como a gente faz? Como se trata de um solo arenoso, a gente aplica o terraço base larga, mas, nesse caso, para as áreas normais, a gente faz umas 10 a 12 passadas com trator para atingir um tamanho legal em outro tipo de solo, um solo mais estruturado, um solo mais coeso, né? Para esse tipo de solo, a gente vai passar com mais passadas, a gente faz um base larga mais robusto. Mas como o desenho desse base larga, como a gente faz com o terraceador, ele vira um triângulo e vira muito pontudo, né? E então o maquinário não consegue transpassar, né, na primeira safra por ser uma estrutura pontuda, né? Não consegue copiar, as linhas de plantio não copiam, né? Então na primeira safra a gente utiliza esse tipo de plantio. Como nessas áreas elas são mais planas, ele tem os maquinários maiores, né? 60 linhas de plantio, 40 linhas de plantio. Então, para não ter os arremates, como a gente tem ali nos terraços embutidos, a gente faz um traçado só entre os terraços e deixa uma faixa ali de manobra perto da contenção, né? Para a plantadeira conseguir virar e conseguir fazer o primeiro plantio. Aí, a partir da terceira safra, a gente já tem um adensamento dessa contenção, né? E aí sim eu consigo fazer o plantio transpassando, né? De primeira mão, a gente faz entre os terraços, um tiro livre entre os terraços, e depois disso, à medida que for cedendo o meu terraço ali, com a estrutura mais cedendo, com chuva, enfim, a gente consegue fazer o plantio transpassando. E o último, o convencionalzão de todos aí, é o plantio reto com manobra, né? Então aqui a gente já teve bastante problemas com manobra, cara, porque se a gente faz um plantio em arco ali, a gente está trabalhando com plantio transpassando ali, um arco, mas quanto menos perpendicular a minha linha de plantio chega ao final do meu talhão, mais problema eu vou ter com a minha manobra, mais bordadura eu vou ter que fazer ali para poder tampar o buraco de plantio, né, tampar aqueles buracos, e então a gente recomenda no plantio reto, e quanto mais perpendicular a minha linha de plantio chegar, mais padronização eu vou ter nas minhas manobras, né? Aqui pra gente, né, o que funciona, às vezes eu estou trabalhando de longe, né, então a gente recomenda as manobras ali no plantio reto, tá? Bom, esse aqui também trouxe para vocês, nesse caso aqui é um projeto de plantio finalizado, né, as minhas linhas ali, essas linhas rosas que a gente vê são as linhas de matações, nesse caso, então também a gente leva esse plantio antes mesmo de entregar para o cliente, a gente vê a nossa declividade na subsolagem, que é muito importante, porque eu não consigo ter uma conservação do solo em 100%, somente com terraços e contenções, né? Eu preciso, na minha linha de plantio, obedecer também as minhas linhas de altimetria, né? Então, nesse caso, eu consigo trazer ali no AgroCAD, faço esse filtro para ver qual que é a declividade no meu plantio. Então, nesse caso, a gente trabalha ali até 4%. A partir disso, eu já começo a criar veio dentro do meu plantio, né? E por isso que a gente estabelece ali. E se for preciso, a gente trabalha com 1 ou 2 arcos no mesmo talhão, mas eu sempre sigo essa padronização de declividade na minha linha de plantio, na minha linha de passada de plantio. Bom, depois disso, né, a gente parte para a parte aí de pulverização. A parte de pulverização aí, o projeto, que é o que mais a gente faz, é para a parte de cereais, né? Que para perenes, para cultura perene, para cultura de cana-de-açúcar, né, assim dizendo, a gente utiliza as mesmas linhas de plantio, até porque o maquinário não pode pisotear ali, não pode ficar passando, né, então a gente utiliza as mesmas linhas, mas o projeto mesmo em si, de linha de pulverização, seria para os cereais.
É importante também dizer, né, que quando o cliente ele pede um projeto de plantio e um projeto de pulverização, a gente sempre faz o projeto de pulverização primeiro, porque a pulverização ela passa muitas vezes dentro do talhão, ou seja, dentro do ciclo de plantio ali, do ciclo da planta, ela passa inúmeras vezes, né? Então, por isso que eu faço ele primeiro, para deixar o melhor sentido para a pulverização. Nesse caso, quando é um projeto de plantio com pulverização, eu deixo o melhor sentido para pulverização. E depois disso eu encaixo e angulo o meu plantio de acordo com o terreno, de acordo com a minha altimetria. Para pulverização também segue o mesmo esquema do plantio, pulverização seguindo os terraços, não consigo transpassar, pulverização em um arco só ali, transpassando as minhas contenções, e também a pulverização reta, né? Não podemos também deixar aqui de fazer o cheque nesse tipo de projeto, né? Porque se você deixar um buraco ali na pulverização, né, é uma porta aberta para daninhas, né? Então a gente sempre faz esse cheque para analisar o quanto de bordadura eu vou ter que ter, ou então se as minhas manobras automáticas ali elas correspondem ao fechamento, e se não corresponder eu vou ter que fazer uma voltinha manual ali, a famosa botinha. O pessoal do projeto aí vai me entender que a gente dá um pouco de trabalho, mas é uma solução que a gente tem de tampar a área inteira com o pulverizador, né? Então a gente sempre faz esse cheque. Essa também foi uma sacada muito grande aí da TecGrave, do AgroCAD, que nos auxilia muito no dia a dia, né? Às vezes o cliente fala que não quer trabalhar com sobreposição, mas no projeto, mesmo com botinha, mesmo com manobra feita manualmente, né, eu vejo que eu preciso, então consigo tomar decisão prévia, consigo analisar antes mesmo no campo, né? Então isso foi excelente, é muito bom esse tipo de ferramenta que a gente tem disponível aí. E por fim, né, a gente também utiliza a parte de desenho para aplicação de produtividade com drones, né, aplicação localizada com drones. Então eu pego tenho o meu fotonivelamento, tenho ali toda o meu voo de antes para saber aonde que eu vou aplicar, tenho esse processo de saber qual que é as manchas de daninha, ou se eu vou fazer a área inteira, qual que é a porcentagem de infestação do meu talhão. Eu trago isso também aqui para dentro do meu AgroCAD, para dentro do meu AutoCAD, faço o plano de voo, desenho os polígonos e exporto para o maquinário, né? Também é uma parte que a gente usa bastante para não se perder, para agilizar, né? Porque quem está dentro desse meio e conhece a aplicação com drone, você sabe que tempo demanda muito, né? O tempo é muito importante, então você tem um time muito curto, e se eu trazer esse planejamento para tomar decisão prévia, né, para mim é muito importante.